Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de março. O Ibovespa aqui apresentou uma alta de uma estabilidade, mais 0,21%, deixando a longa sombra superior, saindo aqui do leilão, praticamente já fechou o leilão. Então, só para destacar também, aproveitando que a partir de segunda-feira, dia 13, o horário de segmento Bovespa de negociação vai voltar ao antigo, que é das 10 às 17 horas, encerramento às 17 horas, sendo que o after volta também das 17h30 às 18 horas. E os futuros continuam das 9 horas até às 18 horas. Então o Ibovespa praticamente estável no pregão de hoje, deixando a semana com a queda ali superior a 3%, queda mais forte de baixa, aumentando a chance de dar continuidade a esse movimento de baixa. O fato é que a gente tem um movimento de baixa no gráfico semanal. Quando a gente tem um movimento de baixa aqui no gráfico semanal, aumenta-se o risco de operação na ponta compradora aqui pelo gráfico diário, pegando se isso aqui fosse um ativo que a gente estivesse operando ali para fazer swing trade o próprio Ibovespa. Então, teria um risco maior de se buscar essa compra aqui. É o que eu comentei, inclusive, da Vale 5 na última videoanálise. É um risco maior de se operar contra o movimento do gráfico semanal. Então, nesse momento, a forma como aconteceu o pregão, fica um pouco mais, a minha expectativa é um pouco mais de movimentação para baixo, de poder vir a buscar a região de 64 mil no decorrer da próxima semana a 63.740. Então são os dois níveis mais importantes de suporte. Movimentação para cima do Ibovespa ainda continuaria sendo um movimento de correção com expectativa de topo descendente no gráfico diário. E aí a região mais importante para se avaliar ali a força por parte dos compradores nesse movimento de correção seria justamente uma região por volta dos 66.200 a 66.800. No mini índice eu recomendei duas operações no pregão de hoje de day trade. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, a primeira recomendação que eu fiz foi essa aqui. Mas Dalton, por que você não fez essa recomendação aqui na ponta compradora, ou eu teria comprado aqui, gerado stop, ou aqui? Porque aqui esse candle é o candle das 10h30. É os dados, era o que eu até comentei na última videoanálise, dados de emprego dos Estados Unidos, 10h30. Então, momentos antes desses dados, e até um pouco depois, devido à volatilidade muito grande, a chance de ir para um lado e reverter logo, às vezes, no candle seguinte, aqui aconteceu foi que reverteu mais adiante, mas reverteu essa reação inicial do mercado para cima. Então eu evito fazer essas operações, eu espero a reação do mercado para depois definir ali a possibilidade de entrada. Eu não optei por fazer essa compra aqui que teria gerado stop de fundo ascendente, não se encaixou para mim pela forma como voltou aqui o movimento e pela leitura que eu tinha do gráfico diário junto com o gráfico 60 minutos, volta forte para baixo. Aí a partir desse momento aqui eu recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. Depois que perdeu aqui a mínima desse fundo, volta praticamente ali nesse patamar, recomendei venda. Ela terminou acionando e não andou. Volta aqui para cima, eu reposicionei o stop se superasse a máxima aqui desse ponto, que era um ponto de resistência. Quando superou, acionou a saída aqui dessa posição, com a perda nessa operação, a perda de 0,13%, capital total menos 0,16%, foi a redução no capital total que representou essa operação. Depois disso, vai lá, faz um candle forte de alta, e depois esse candle de baixa. Recomendei venda novamente se perdesse a mínima desse candle. Essa venda foi executada e essa andou bem, veio aqui para baixo, bateu no objetivo que eu tinha traçado da operação. A minha expectativa é até de buscar aqui o fechamento desse gap. O meu encerramento aconteceu justamente aqui nesse candle, quando estava sendo gerado esse candle. Mas enfim, foi uma operação, foi um pouco mais, mas foi uma operação que gerou aí um ganho de 0,33% na operação, capital total mais 0,39%, basicamente ali uma relação um pouco maior do que 1 para 2. Então foram essas operações do mini índice. Olhando para o G60 aqui do índice futuro, do mini índice, a gente pode observar justamente que essa reversão de gap faz um movimento forte para cima e volta forte para baixo. E está começando um movimento de subida, começou um movimento de subida de maneira fraca. Então se não abrir para cima e não ganhar muita força para cima, eu ficaria atento para possível formação de topo e continuidade do movimento de baixo. Ou se o mercado abrir também forte aqui para baixo, ficaria atento mais para a ponta vendedora, então, nessas duas situações. Para buscar alguma operação na ponta compradora, eu teria que abrir e não ganhar força para baixo e voltar a gerar alguma sinalização de fundo aqui antes de perder essa região. É o que me chamaria mais atenção para se buscar a operação na ponta compradora no mini índice. Depois disso, vamos falar então do dólar. Mini dólar. Mini dólar terminando o dia lá embaixo. Eu não tinha essa expectativa de um pregão totalmente forte assim para baixo. Poderia vir aqui justamente alguma correção devido ao que a gente comentou ontem no G60.
um movimento bem prolongado para cima, que para compra seria mais interessante buscar compra se gerasse alguma correção fraca aqui, gerasse a formação de fundo, só que já abriu com gap de baixo, e durante lá os dados de emprego dos Estados Unidos gerou esse candle muito forte para baixo e acelerou o movimento de baixa na sequência. Então tivemos um dia mais alinhado para baixo, apesar dessa sinalização de fundo aqui. Então, dentro do que aconteceu e dentro do como foi o fechamento pelo gráfico diário, fica ali numa expectativa mais de movimento maior aqui para baixo no dólar. E dentro dessa expectativa maior para baixo, fica uma perspectiva justamente de se movimentação para cima no G60, podemos buscar a operação na ponta compradora aqui, eu posso buscar uma operação na ponta compradora. Mas se ele acontecer de maneira mais fraca, ficaria atento, pode trazer uma perspectiva melhor em termos de relação risco-ganho para a ponta vendedora a favor de um novo movimento de baixa aqui no gráfico diário. Principal nível de suporte nesse momento para o dólar aqui seria na faixa dos 3,123, região aqui desse fundo, desse pequeno fundo que foi montado, começa na faixa de 334, se estendendo até 323, seriam os dois níveis ali mais relevantes. E depois disso a gente poderia falar aqui nessa região de topo anterior, na casa ali dos 313,50. Olhando agora só para mencionar que o dólar segue dentro de um movimento de alta ali no gráfico semanal. Então, enfim, ainda continua aqui com a expectativa de poder gerar fundo ascendente no decorrer da próxima semana no gráfico diário. Na sequência, então, a gente tem para comentar aqui as ações, PTR4, a Petro no pregão de hoje apresentou queda de 1,31%, o mercado foi lá em cima e volta forte para baixo. Dentro que eu mencionei já na última videoanálise, não ficaria muito interessado em compra nesse momento, arriscar a compra aqui, para mim está contra a tendência, está contra o movimento de baixa no gráfico semanal. Então, nesse momento, a Petro ainda aponta para possível perda, não só de novo aqui voltar realmente a fechar para baixo dos 14,27, mas podendo até perder a região dos R$14, esse fundo aqui anterior, no decorrer da próxima semana. Se ficar travado aqui na próxima semana, pelo menos mais uns 2 pregões, me chamaria atenção para buscar venda em cima de Petro, 2 ou mais pregões, buscar venda aí de swing trade em cima da PTR4. Vale 5. Só para mencionar em relação à Petro, que a Petro terminou a semana com queda de 6,59%. E nesse momento, em cima de um patamar importante no gráfico semanal, 14,27 e depois os R$14, que são esses 2 pontos que eu já mencionei aqui no gráfico diário. E depois disso, o próximo suporte, R$13,33. Vale 5. A Vale no pregão de hoje abriu já com gap de alta, foi lá em cima, volta, fecha em queda de 2,29%. Ou seja, é uma operação, daria para buscar alguma operação aqui para cima, ela pode inclusive até o próximo pregão ser um pregão de alta para a Vale, mas é uma operação mais arriscada por estar contra um movimento de baixa do gráfico semanal. Então, e não tem mais uma tendência de alta apoiando no gráfico diário. Então, nesse momento, eu vejo a Vale 5 mais para, mesmo que ela aponte aqui para cima, faça alguma coisa para cima, seria para buscar alguma operação de fundo no G60, mas para dentro do meu sistema, para se buscar mais operação de topo descendente pelo gráfico diário, mantendo-se dentro desse movimento de baixo do gráfico semanal. Lembrando só que a Vale fechou a semana com queda aí superior a 7% e perdendo a mínima deste fundo anterior, que traz uma sinalização um pouco mais relevante ali de mudança de tendência. Depois disso, então, vamos falar de outros papéis. BRML3. BRML3 conseguiu ali superar a máxima do pregão anterior, é um ativo que vai fazendo uma correção fraca pelo gráfico semanal, foi um movimento muito forte para cima. Essa correção em termos de tempo ela pode se estender um pouco mais, mas se esse ativo conseguir aqui no próximo pregão, se o mercado resolver ganhar muita força para cima a partir do próximo pregão, superando essa máxima aqui, seria uma das alternativas de se buscar uma compra, que é praticamente uma compra ali de fundo ascendente no gráfico semanal. A máxima dessa semana é 15,13 e a máxima desse pregão 15,10. 15,13 é justamente a máxima aqui desse candle. Então seria uma das alternativas, podendo acompanhar de perto, às vezes até de um gráfico intraday de 60, para trabalhar com stop mais curto em cima dessa operação. SML3, algo nesse sentido, fez um candle aqui fazendo um fundo, consegue fechar ali acima da máxima do candle anterior. É um ativo que já, se a gente olhar para o gráfico diário, olhando esse movimento específico, já não dá para dizer que está em tendência de alta, mas ainda fica mais para sendo uma correção disso aqui tudo, desse movimento inteiro de subida. Gráfico semanal também vai fazendo ali uma correção. Então, uma das alternativas de se buscar compra também seria a superação da máxima desse candle aqui, trabalhando com stop mais curto pelo gráfico 60 minutos. Se não ganhar muita força para cima, podendo encerrar antes dessa posição, trabalhar com stop mais curto possível, visto que é uma operação um pouco mais arriscada. A favor, ou seja, de um tempo gráfico superior, de uma tendência superior, a favor desse longo movimento de subida.
A Alpa 4 também nesse sentido, fez aqui um topo descendente, por esse motivo a tendência fica mais para uma tendência indefinida nesse momento. Se ela conseguir romper aqui, seja a região dos 11,99 ou mesmo aqui 12,01, seria uma das alternativas se buscar alguma operação na ponta compradora. Também trabalharia com stop. Quando eu falo trabalhar no stop curto pelo G60, é justamente isso aqui. Ó. Em vez de trabalhar às vezes na mínima do dia, que a mínima do dia foi feita aqui, podendo trabalhar com stop aqui, ou mesmo na mínima do próximo pregão, se não conseguir deslanchar aí para cima. Então seriam essas alternativas que eu vejo aí em termos de swing trade. Tem outros papéis que vou ficar atento no decorrer da próxima semana, inclusive para a ponta vendedora após algum recuo dos papéis. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like, um joinha no YouTube se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.